todos muito bem-vindos ao Pelo Estudo e pela Fé. Eu sou a Sara Roma, onde eu estou com o Lucas Oliveira. E a gente está na nossa tradicional live, né, de domingo. E a gente está na série Templos. Então, a gente está conversando um pouco sobre o templo e sobre não só sobre a história dele, né, de como foi surgiu, de como foi por que que existem os templos, mas também a gente está estudando e conversando um pouco sobre as perguntas que são feitas a nós para que a gente possa entrar no templo. Então, todo mundo que entra no templo precisa passar por uma entrevista, né, com o bispado na ala e depois com a estaca. E aí a gente ganha, né, um papelzinho que dura durante 2 anos. A gente está apto, né, a entrar no templo. Se a gente continuar seguindo né, se aquelas perguntas que foram nos feitas, a gente continuar respondendo elas, né, continuar sendo digna, né? Ela é uma validade conforme a nossa dignidade, mas só é feita de 2 em 2 anos. Então, né, a gente espera que todo mundo a gente consiga ficar digno pelo menos por 2 anos, né, para quando renovar, então, e vai renovando. Então, a gente está na 4ª pergunta da nossa série, e ela diz o seguinte: o Senhor disse que todas as coisas devem ser feitas com limpeza diante dele. Doutrinas e Convênios 42 e 41. Você se esforça para ser moralmente limpo em seus pensamentos e seu comportamento? Você obedece à lei da castidade? Então, na verdade, a 4ª pergunta tem 2 perguntas dentro da 4ª pergunta, né? A primeira é: você se esforça para ser moralmente limpo em seus pensamentos, em seu comportamento? Então, a gente, desde que a gente é adolescente, ou quando a partir do momento que a gente entra na igreja, é nos feito essas perguntas, né? Ou nos aconselhado a nós seguirmos esse ensinamento, né? De nos mantermos puros, de nos sermos moralmente limpos em pensamentos e comportamentos. Então, como que a gente pode, né? Pegando a primeira pergunta, né? Primeiro, como que vocês acham, né? Eu gostaria que vocês colocassem aqui para nós, se pudessem, como que vocês acham, quais são as ações que fazem com que a gente consiga ser limpos, que a gente consiga se esforçar a ser limpos moralmente e em pensamento. Então, acho que uma das coisas mais difíceis nessa pergunta, né, para mim, é como se manter limpo em pensamentos, né? Porque moralmente é mais fácil, entre aspas, porque as pessoas estão nos vendo, então é uma ação, né? A gente precisa ser moralmente, as pessoas estão nos observando os nossos atos e as nossas falas, e aí isso faz com que a gente já seja julgado naquela hora, né? Se nós estamos moralmente limpos ou não. Mas os nossos pensamentos é só nossos pensamentos, é com nós mesmos, né? Ninguém nos vê, né? Ninguém está dentro da nossa cabeça, né? Ninguém está dentro do nosso cérebro. E só nós e Deus. Então, como a gente consegue se manter de pensamentos limpos, né? E o que é ser limpo de pensamentos e moral? Então, ao longo dessa live, a gente vai tentar, né, destrinchar isso, vai tentar explicar mais sobre como que a gente pode conseguir alcançar isso no nosso dia a dia, né? Porque isso é em todos os dias da nossa vida, não é só não fiz hoje, mas posso fazer amanhã. Tem que ser uma sequência, né? Tem que ser todos os minutos de nossa existência, todos os segundos, a gente tem que seguir esse mandamento, né? Ou esse convênio que a gente faz com Deus. Então, deixa eu só ler aqui, eu já passo pro Lucas. Então, diz o Regina Torres, ela falou: no Dia das Crianças, meu filho batizou. Em um dia quero ir com a minha família, mas sei que preciso melhorar muito, para pelo menos ao lado de dentro do jardim entrar. Nossa, parabéns pela decisão do seu filho, né, de ter se batizado, de alegria de ter ele como membro da igreja agora, oficialmente, né? E a gente não precisa ser perfeito, Regina. Perfeito só Cristo, né? Mas a gente tem que tentar ser o máximo dentro do nosso coração e sendo honesto com Deus, o máximo limpo, o máximo
com o nosso coração voltado para Deus, para a gente poder entrar no templo. Então, tenho certeza que a irmã vai conseguir, seguindo, né, esses passos assim que a gente está dando, né, conversando um pouco e a gente vai acabar e a senhora vai conseguir entrar com a sua família no templo. A Anne falou, pense celestial. É verdade, né? Se a gente pensar celestial, já está tudo resolvido. Mas o que é pensar celestial, né? Porque a gente também entende o que quer dizer essa palavra, né? O que quer dizer, o que está querendo dizer com isso. A Vanessa falou foco. A gente tem que ter foco, né? Aonde a gente quer chegar. Concordo, Vanessa. A gente tem que ter o foco de que a gente quer a vida eterna, de que a gente quer a exaltação. Se a gente manter esse foco, é mais difícil da gente se desviar dele, né? A Anne falou palavras limpas, sem palavrões. Palavrões moralmente, né? Ele não é aceitável, né? Mesmo que às vezes eu sei que em alguns estados certas palavras que para outros estados são palavrões, para outros não são. A gente tem que tentar manter ao máximo, né, nosso vocabulário, né, o mais claro e o menos ofensivo possível, né? A Vanessa falou, se um pensamento ruim se mudar, ele. Se um pensamento ruim vê mudar ele. Eu não entendi muito bem, Vanessa, podia escrever de novo. Eu sei que às vezes é difícil de escrever no celular, a gente tem né, escreve rápido e acaba ficando meio não tão claro. A Regina falou, estou tentando mudar minhas vestimentas e meus pensamentos. Parabéns. A Anne falou, pensamentos negativos, destrutivos ou imorais devem voltar ao inferno. Concordo. A Anne falou, tomar cuidado com o que assiste, a música que escuta e a forma que se veste. Isso influencia muito a nossa vida, né? A Vanessa falou pensar celestial. Ok. E agora eu passo para o Lucas. Eu não vi, Sara, a irmã que comentou que está se preparando para ir no templo. Acho que o filho dela se batizou agora, como ela falou no Dia das Crianças. Ela falou que está se preparando para ir no templo. Acho que foi ela, né? Ela até falou, estou me preparando até para isso. É a Regina. Até para ir. Regina, Uhum. Perfeito. E aí a Regina falou, estou até me preparando para poder entrar no Jardim do Templo. Irmã, no Jardim do Templo você já pode entrar. E é interessante fazer esse exercício, mesmo que você talvez pense, poxa, mas eu não me sinto bem por N motivos, sei lá, seja por questão de vestimenta, seja porque hoje eu não me sinto digno, não importa. Mas fazer esse exercício de tempos em tempos, entrar lá no Jardim do Templo, certo? E passar ali alguns minutos, dependendo do tempo que você tem, apreciando, ponderando, orando, meditando junto com o Senhor a respeito da tua vida, das coisas que você pode melhorar, isso ajuda muito a se preparar para entrar no templo. As pessoas vão falar, mas, poxa, você vai lá no templo, sei lá, gastar 1 hora do seu dia, ficar só no jardim olhando o templo e pensando. Acreditem, isso ajuda a pessoa a se preparar ainda mais para ir ao templo. Acho que foi o presidente Monson que uns anos atrás ele falou o seguinte, que quando a gente está no jardim do templo e a gente toca no templo, o templo ele toca em nós de volta, certo? Então, quando a gente está lá meditando, mesmo que a gente só encoste na parte de fora do templo, acreditem que, de alguma forma, o poder do Senhor ele vai estar tocando em nós, ok? Muita gente está comentando aqui, Sara, a respeito dessa questão do pensamento, que é a primeira parte da pergunta, certo? Tá aqui, né? Você se esforça para ser moralmente limpo em seus pensamentos, em seu comportamento, e acho que a questão do tempo, do pensamento, às vezes derruba a gente, porque é difícil, às vezes, controlar certos pensamentos. Às vezes a gente tem desejos e aí brota um pensamento e o homem carnal quer dar mais bola, quer para aquele desejo, às vezes, que não é o que é condizente com o evangelho. Então, às vezes, é difícil mesmo controlar certos pensamentos. Eu lembro, há muitos anos atrás, tinha um videozinho do seminário, que era em VHS, aqueles vídeos antigos,
que mostrava, que fazia a comparação lá, que acho que é o presidente Packer que faz, que a nossa mente é como um palco de teatro, e aí de tempos em tempos aparece ali um pensamento que às vezes a gente não quer ou não gostaria, que ele não condiz com os padrões do evangelho, e aí a gente precisa tomar atitudes para fazer com que aquele personagem, que é o pensamento errado no palco, ele seja substituído por outro, ele saia, certo? E é muito interessante que às vezes a nossa mente é como esse palco que a gente não controla tudo ali. Às vezes aparecem pensamentos que a gente não deseja. Então, às vezes, não é tão simples assim pensar, só controlar o pensamento. Não é. Alguém falou aqui no chat a questão do que você ouve, do que você lê, dos entretenimentos, dos filmes que você assiste. Tudo isso vai influenciar muito nos seus pensamentos. Isso é uma pura verdade. Quanto mais tempo a gente passa ouvindo boas músicas, vendo bons filmes, sendo nutrido pela boa palavra, lendo bons livros, fazendo atividades físicas boas, enfim, tudo que é bom, mais chance a gente vai ter de conseguir controlar os nossos pensamentos, mais fortes a gente vai estar para que quando esses pensamentos que a gente não deseja apareçam, a gente esteja mais forte para eliminá-los, ou até diria, Sara, que menos vezes vai acontecer de aparecer esse tipo de pensamento, porque a nossa cabeça, o nosso imaginário vai estar sendo trabalhado para algo que é mais elevado, para algo que é mais celestial, conforme o profeta ensinou do pense celestial. Acho que tudo isso acaba englobando o pense celestial. Quanto mais a gente tempo gasta com coisas boas, mentalmente, intelectualmente, espiritualmente, mais a gente vai estar pensando celestial. Agora, Sara, acho muito interessante quando eu estava me preparando para a nossa transmissão de hoje, que essa pergunta, se eu não me engano, é a única pergunta das 15 perguntas de preparação para o templo, para a entrevista, é a única que traz ali uma escritura, que é a Doutrina e Convênios 42, 41. E ela é bem simples, ela vai dizer exatamente o que está ali na pergunta para o templo. Ela diz: e sejam todas as coisas feitas com limpeza diante de mim. Mas a sessão em si, ela traz uma bagagem a mais para a gente entender o que seria essa limpeza. A princípio, Sara, eu queria comentar o seguinte a respeito de limpeza. Um testemunho que eu ganhei ao longo da minha vida nessa questão de limpeza, nessa questão de, vamos dizer assim, asseio, o cuidado que a gente tem com as coisas. Normalmente, quando a gente, vamos dizer assim, é menos limpo, e eu digo na questão física, no ambiente que você mora, nas roupas que você veste, no seu próprio corpo, na sua higiene, normalmente, quando as pessoas elas são menos limpas, mais chances elas têm de talvez tropeçar em alguma coisa relacionado a moralmente, como diz aqui na pergunta do templo, né? Moralmente limpo. Ou seja, a limpeza física, ela tem um poder que às vezes a gente pensa que não, de que a coisa fora do espírito, que é a coisa material, tá? Quanto mais limpo ele vai estar para nós, mais chance a gente tem de também sermos limpos espiritualmente e mentalmente. Não sei explicar todas as relações disso, não sei explicar todos os porquês disso, mas é uma coisa que eu vi e que aprendi ao longo da minha vida. Quanto mais limpos nós somos em nosso ambiente, mais chance a gente tem de ser limpo moralmente, espiritualmente. É só fazer o seguinte exercício. Acho que todo mundo aqui já participou, talvez, de um jantar de Natal na capela. Imagina aquele jantar de Natal bonito da tua ala. Você chega lá, tem o bispo tirou o escorpião do bolso e comprou da melhor carne, comprou da melhor ave, tem maionese, tem arroz, tem refrigerante, sorvete, sobremesas N. E aquele jantar gostoso lá que reúne a ala inteira e todos os parentes dos membros, né? Tem 200 pessoas lá no jantar de Natal. Como é que termina esse jantar de Natal para a capela? Obviamente que vai terminar suja, não tem como. As pessoas, tem crianças, correm, derrubam refrigerante, pisa, a capela fica suja. Imaginem que nessa
capela suja, no outro dia, no domingo, você vai tomar o sacramento sem que ela tenha passado por uma limpeza. Como é que vai ser o sacramento nesse ambiente? Eu tenho certeza absoluta que ele não vai ser o mesmo se a capela passar por uma limpeza, no mínimo razoável, para comportar ali o ambiente do sacramento. Quando a gente está em lugares, e às vezes acontece até na capela, da capela está suja, a gente tende a sentir menos o espírito quando não tem limpeza. É só repararem o templo, tanto fora quanto dentro. Normalmente, 99% das vezes, o templo está impecável. Porque isso atrai o espírito. Lá é casa do Senhor e precisa ter o espírito. A limpeza ela vai atrair o espírito. E não só a limpeza em si, mas a ordem. Reparem que normalmente os jardins dos templos, eles estão sempre bem arrumadinhos, a grama, as coisas funcionando, os templos que tem o chafariz, que tem as fontes de água, normalmente funcionando tudo certinho, porque essa ordem, embora ela pense que seja só material, só externa, ela reflete uma ordem interna e espiritual. No livro do irmão Francisco Xavier, não é o Chico Xavier do Espiritismo, tá? É o irmão Francisco Xavier Silva, que ele foi conhecido por muitos membros aqui no Brasil pelo nome de Amor Amon. E ele escreveu várias cartas e alguns livros, e num dos trechos do livro que ele escreve, ele fala justamente sobre essa relação, vamos dizer assim, física e espiritual. Das coisas que a gente faz, vamos dizer assim, no mundo material, que são as coisas que a gente consegue tocar, consegue ouvir com os nossos ouvidos, consegue ver com os nossos olhos carnais, mortais. Todas essas coisas vão ter um reflexo dentro do nosso espírito. Então, o nosso espírito ele é semelhante com o nosso corpo no seguinte questão. Com aquilo que você ingere para o seu corpo, para você nutrir o teu corpo, ele vai reagir de certa forma. Se você, vamos supor aqui, coma fast food todos os dias, em 30 dias teu corpo vai dar uma resposta, vamos dizer assim, muito negativa como resultado daquilo que você fez. E com o nosso espírito não é diferente. Embora as coisas estejam aqui no plano, vamos dizer assim, material, e aí a gente não veja todas as coisas espirituais, elas ainda refletem no nosso, vamos dizer assim, mundo espiritual. Então a limpeza na nossa casa, com as nossas coisas, com nossa higiene, com as coisas da igreja, nos templos, em qualquer lugar que seja, elas vão ter algum reflexo, ou positivo ou negativo, também para o nosso espírito. Então, acho muito interessante, Sara, o senhor usar justamente nessa pergunta que vai finalizar lá na questão da castidade, porque a castidade tem toda a relação com limpeza, com vamos dizer assim, com pureza, certo? E acho muito interessante usar essa escritura que todas as coisas sejam feitas com limpeza perante o Senhor, como ele diz ali. Então a gente vai ver agora, não só da limpeza, vamos dizer assim, externa, mas o objetivo central dessa pergunta, igual a Sara já começou a falar, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, tudo isso talvez voltado um pouco mais para a castidade. Só para encerrar esse momento de fala, Sara, eu digo o seguinte. Aqui a pergunta ela está destinada à castidade, é óbvio, certo? Mas não pensem que ser moralmente limpo significa só a questão dos pensamentos da castidade. A gente vive num mundo, vamos dizer assim, cheio de mensagens e filmes, músicas, que falam sobre violência extrema, por exemplo. Jogos de videogame você pega aí, às vezes, de violência extrema, filmes, músicas, etc, etc, etc. E se a gente pensa muito sobre, vamos dizer assim, carnificina ou coisas do gênero, a gente não está moralmente limpo. Se a gente pensa de forma excessiva, orgulhosamente, ou com inveja do nosso próximo, nós não estamos moralmente limpos de nossos pensamentos. Se a gente pensa de forma excessiva, com qualquer outro pecado que seja, nós não estamos moralmente limpos também. Então, reparem que ser moralmente limpo, aqui a gente vai tratar um pouco mais voltado para a castidade,
mas não significa só pensamentos relacionados à virtude, à castidade, mas a todos os outros mandamentos. Ter um pensamento moralmente limpo e virtuoso passa por essa questão de evitar pensamentos cheios de carnificina, cheios de inveja, cheios de orgulho ou qualquer outra coisa que fira o evangelho e os mandamentos de Jesus Cristo. Uhum. Eu acho que uma das coisas que mais, né, hoje Satanás ataca é nessa pergunta, né? É a nossa questão moral, a gente relativiza ou diz assim, Deus não é moderno, Deus tem que se modernizar, o mundo é outro, né? As coisas mudaram. Antigamente, lá no tempo do meu avô, era de um jeito, as pessoas eram caretas, né? As pessoas uh, não podiam falar porque eram oprimidas, né? Elas não tinham liberdade. E hoje em dia Deus tem que, né? As coisas mudaram. Eu já vi entrevista de atores dizendo a Bíblia tem que ser mudada, a Bíblia tem que se atualizar, né? A Bíblia não está atualizada com o mundo que a gente vive hoje, porque hoje é outro mundo, né? Hoje nós somos uma outra geração e tal. E é nisso que ele nos influencia, né? É isso que Satanás influencia, é normalizando as coisas e dizendo, não, por que, por que não fazer uma tatuagem? Por que não botar um piercing na língua, né? Por que a gente não pode falar um palavrão para ser aceito naquela roda, né? Principalmente os adolescentes ou até a gente quando está adulto, a gente quer ser descolado, quer que as pessoas nos aceitem, quer que as pessoas achem a gente legal e a gente acaba fazendo coisas que não são moralmente certas para a gente se agradar às pessoas e não agradar a Deus. Então a gente substitui Deus pelas pessoas, pela sociedade ou pelo aquele grupo de pessoas, né? Ou meu vizinho, ou aquele grupo de pessoas na faculdade, ou no trabalho. Eu quero fazer parte daquela roda porque eu acho eles legais, então eu vou ter que me adequar a eles, em vez deles aceitarem de como eu sou e gostarem de mim como eu sou, e não só gostarem de mim porque eu falo como eles, eu ajo como eles, eu ando como eles. Então, se manter puro, né, limpo, moralmente e em pensamento, ele é muito mais do que só a lei da castidade, só de não fazer sexo fora do casamento, né? Ele abrange muito mais do que isso. Às vezes a gente só foca, né? Tá. Quando o bispo, né, vai fazer a pergunta, né, assim, você, sim, eu sou casada, eu nunca fiz, né? Nunca traí meu marido e sim, eu sigo, né? Tranquilo, isso para mim é tranquilo, eu nunca fiz, não, tá tranquilo. Só que a pergunta é maior do que isso, né? Ela não é só eu não faço sexo com outra pessoa fora do meu casamento ou do meu namoro, né? Ela é uma questão de eu vejo pornografia, eu vejo filmes que são moralmente ruins, que vão me deixar na minha mente coisas que não são boas, onde tem às vezes sexo explícito. Eu escuto músicas, né? Onde falam, onde destrói a minha moral, onde destrói os meus valores, e eu acabo cantando, e daqui a pouco meus filhos estão cantando e dançando, e eu estou achando normal, bonito, até engraçado o filme, põe na internet, né? E todo mundo dá like, olha que bonitinho, né? O meu filhinho, minha filhinha dançando tal música. E se a gente observar a letra da música, ela é totalmente contra aquilo que a gente acredita, contra os valores que a gente preserva, contra as doutrinas de Deus. É totalmente contra, mas eu quero acho bonitinho, eu nem penso, né? Já é uma coisa subliminar, a gente vê a batida, a gente nem pensa. Isso acontece muito no inglês, né? A gente ouve muitas músicas em inglês que a gente não sabe, e até os americanos, porque tem muitas músicas que ela tem duplo sentido, que ela fala uma coisa, mas aquela mesma palavra pode significar uma outra coisa, dependendo do contexto do que está falando naquela música. E é interessante que eu estava falando com meu marido sobre isso, peguei umas músicas em inglês e falei, que música é essa? Eu achava legal a batida. E aí quando eu fui ver a letra, eu, não, como que eu achava bonita? Como que eu. E aí meu marido falou assim, eu nem escuto essas músicas. E realmente, se tu pegar as rádios, né, aqui em Utah, tem muita música que eles não tocam. Muita música, tem muita música mesmo, assim, que
eu só vejo, né, na internet, na TV e tal, que eles não tocam, então nem chega aqui, né? As pessoas realmente não escutam, porque não chega, as rádios não, a rádio não, pelo menos a principal rádio aqui de Utah, assim que toca música quando a gente está, né, andando no trânsito e tal, ela não toca esse tipo de música, né? Ela não toca músicas que tenham uma moral baixa, né? Então talvez não cheguem e às vezes a gente, como a gente às vezes não sabe inglês ou não sabe espanhol, a gente acaba ouvindo, achando legal, né? Até canta, repete, as nossas crianças repetem, e a gente nem sabe o que tá fazendo, o que tá falando naquela, né? Ou até a gente sabe, como muitas músicas da Anitta, músicas, né? A gente acha, mas é legal, todo mundo tá fazendo, né? Tá ali na internet, tá todo mundo legal. Tá todo mundo fazendo, é bonito e tal, a batida é legal, né? Faz a gente ficar alegre. Então, se manter moralmente limpos, não é só não fazer sexo, né? É nós nos manter em um padrão que não seja, quando a gente diz assim, estar no mundo e não ser do mundo, é nessa questão, né? A gente tem que estar no mundo, claro, a gente não tem como sair daqui, né? A gente faz parte do plano, a gente está aqui, mas a gente não precisa seguir as regras do mundo, né? A gente tem que seguir as regras de Deus. Então a gente não precisa se adaptar às pessoas para ser aceita, né? A gente sempre tem que lembrar que a gente tem que ser aceita por Deus, não pelas pessoas. Claro que a gente, não estou dizendo que as pessoas não têm que ter amizade, que não tem que conversar com os outros, mas a gente tem que deixar claro que eles têm que nos respeitar de como nós somos, do que nós acreditamos, né? E não a gente ficar com vergonha ou tentar se adaptar a situações só porque a gente quer ser aceito, né? A nossa aceitação aqui na Terra é momentânea entre um amigo, né? Quantas pessoas já tiveram tantos amigos durante a vida e que não permaneceram, né? Então, mas Deus não. Deus está sempre do nosso lado, está sempre conosco. Então, a gente sempre tem que agradar a Ele, a gente sempre tem que estar do lado dele, porque Ele vai estar por toda a nossa eternidade junto, né? Não só aqui na Terra, mas por toda a nossa eternidade. Então, quando a gente pensa reflete, né, um pouco sobre estarmos limpos, né, moralmente e em pensamento, não é fácil, principalmente em pensamentos, né, porque às vezes a gente vê alguma coisa e a nossa mente automaticamente absorve, né, a gente vê alguma coisa na TV, a gente vê algum filme, a gente vê, né, alguma conversa com alguém, a gente acaba absorvendo, mas a gente não é perfeito, mas a gente tem que tentar ao máximo lutar para que a gente consiga manter essa pureza o melhor possível, como falou o Lucas, assim, estar o maior possível puro para conseguir estar perto de Deus, né? Para a gente conseguir entrar no templo, que é a casa de Deus. Então, a gente, nada impuro entra lá, não pode entrar, porque até a gente se sente mal. Não é nenhuma questão de Deus vai te expulsar de lá, mas é uma questão de auto-reflexão nossa mesmo, né? Quando a gente faz a pergunta, o bispo pode dizer, não, mas tu tem um piercing, vamos dizer assim, então tu não pode. Não, ele não vai falar nunca isso, né? Ele vai, tu se auto-declara, né? Tu sabe como tu se sente pura, né? Para estar, se sente o máximo limpa para estar dentro do templo ou não. Então, que a gente tome bastante cuidado quando a gente, né, moralmente, o que a gente aceita, o que a gente defende, né? Se realmente está de acordo com, moralmente está de acordo com os nossos princípios eternos, se realmente está de acordo com o Evangelho. Em nossos pensamentos também, né? E se aquilo que a gente está pensando sobre uma pessoa, sobre uma situação, se aquilo realmente está moralmente limpo e está de acordo com o Evangelho. Não é fácil, né? Eu erro todos os dias, né? Mas a gente tem que tentar, tem que lutar para que a gente consiga o máximo estar limpo para entrar dentro do templo. Sara, você comenta só, antes só de fazer o comentário, deixa eu ler os outros comentários que ficaram para trás aqui no chat, tá? Uhum. A Ana, ela comentou, o Jardim do Templo tem uma energia celestial incrível, é um poder divino e sagrado. Verdade. Concordo plenamente, você está certo. Ela comenta mais para baixo. Devemos convidar as boas influências através
das nossas atitudes. Quanto mais luz buscarmos, mais luz teremos. Assim é também com as trevas. Exatamente. Tem até aquela escritura em Doutrina e Convênios, seção 84 ou 88, não me lembro agora, fala sobre isso, que luz atrai luz. Então, quanto mais coisas boas ouvirmos, lermos, vermos, escutarmos, sentirmos, mais luz, coisas boas nós vamos nos aproximar. A Ana de novo. Espíritos imundos e malignos adoram sujeira em todos os sentidos. Exatamente. Sujeira está muito relacionada a essa questão. Não é à toa que eles são chamados de espíritos imundos. A Vanessa, ela comentou, hoje eu limpei a cadeira para sentar de farelo. Acho que talvez na igreja. Infelizmente, às vezes acontece disso, né? Mais de uma ala usa ali a mesma capela, mesmo lugar, mesma sala, e crianças passam, deixam sujeira e às vezes acontece. Mas ainda bem que temos membros como a Vanessa que vai lá e limpa, que ela vai usar, e para o próximo que for usar a capela no lugar dela. Então, que fique o exemplo. A gente viu algo sujo, não custa nada ir lá e limpar. A Anne, de novo, deixamos máculas na alma com nossas práticas. Tudo é espiritual. Exatamente isso. Isso aí resume aquele meu comentário que eu fiz agora há pouco a respeito sobre as coisas do mundo físico material afetarem o nosso espírito e o mundo espiritual que a gente acaba vivendo também. Deixa eu ver, acho que eram esses. A Simone, ela comentou, Simone Sampaio, acho que é isso. Parabéns pelo tema e pelos comentários. Obrigado você, Simone, por estar aqui acompanhando a gente, tá? Se vocês puderem compartilhar o link com outras pessoas, a gente agradece muito, que faz com que nosso trabalho aqui, meu, da Sara e do Max, e de vocês também, acabem ajudando, abençoando outras pessoas. Sara, você falou a respeito das músicas, às vezes a gente, principalmente no Brasil, isso é muito comum, né? A pessoa ouve lá a música em inglês ou em qualquer outra língua, às vezes gosta da música em si, não entende nada da letra e às vezes não sabe que está compartilhando ali de uma letra suja, certo? Mas é importante a gente notar também que não é só a letra. Certos ritmos, vamos dizer assim, melodias até, elas podem estar, vamos dizer assim, repletas de sujeira ou de coisas boas. E isso fala até de uma forma, vamos dizer assim, científica, tá? O doutor Min Nun Nen, que é o nome vietnamita, tá? Então, imagina, né? Vamos resumir aqui para o doutor Nin, quase doutor ninguém, né? Ele escreve um livro chamado Música, Personalidade e Inteligência. E nesse livro ele faz um estudo científico, ele é cardiologista e ele fazia patinação no gelo. E aí, por conta da música que ele escutava bastante, por conta das competições, dos treinos da patinação do gelo, ele foi percebendo certas relações com a personalidade e inteligência das pessoas que passaram a competir ao longo dos anos. E aí ele faz um estudo que depois vira, vamos dizer assim, o livro, em que ele chama, vamos dizer assim, as músicas com a batida do tum-tum, que justamente essas músicas com a batida do tum-tum faz com que a personalidade das pessoas, vamos dizer assim, entre aspas, se animalizem e a inteligência tende a acabar diminuindo. E aí ele vai explicar lá no livro que são as músicas com ritmo tum-tum, mas assim, a grosso modo são aquelas músicas que mexem mais, vamos dizer assim, com o nosso baixo ventre, aquelas músicas que são, às vezes tem ímpetos muito fortes de batida, sem tanta harmonia e melodia, e faz com que a gente mais se exprima de forma, vamos dizer assim, às vezes sensualizada, ou às vezes de forma não muito pensada ou planejada, que seja. Leiam lá o livro Música, Inteligência e Personalidade, que o Dr. Nin vai explicar melhor, tá? Mas só para a gente ter uma ideia de como, mesmo melodias, elas podem afetar
vamos dizer assim, nossa pureza espiritual e moral também, tá bom? Bom, vamos então, Sara, acho que falar aqui direto do ponto central dessa pergunta, que é a parte final dela. A gente falou aqui das questões dos pensamentos, tá? Isso vai estar na parte da castidade, mas a pergunta final da pergunta 5, que tem duas dentro dela, você obedece à lei da castidade? Essa é talvez aqui a parte central e principal da pergunta 5 em preparação para entrar no templo. Por quê? Se obedecemos, se a gente vive a lei da castidade, é muito óbvio que nós vamos estar nos esforçando consistentemente para que nós sejamos moralmente limpos, tanto em nossos pensamentos quanto em nosso comportamento. A castidade, ela vai englobar, como bem disse a Sara, não só a questão das relações entre homem e mulher legal e legitimamente casado, certo? Ela vai englobar justamente os pensamentos, comportamentos, as nossas atitudes frente a alguma coisa imoral ou que não seja limpa ou que não seja pura. Tudo isso vai acabar entrando na questão da castidade. Então as pessoas vão se perguntar, poxa, mas castidade então não significa só evitar as relações sagradas íntimas até o casamento entre homem e mulher? Não, é mais do que isso, tá? Abrindo aqui o Força para a Juventude, que é aquele manual que, se não me engano, substituiu o Para a Vigor da Juventude, ele fala aqui de forma bem simples, breve e clara a respeito da castidade e de como é que a gente pode guardá-la de uma forma assim, bem eficaz, tá? Ele diz aqui o seguinte: os sentimentos sexuais são uma parte importante do plano de Deus para criar casamentos felizes e famílias eternas. Então vejam só, esses sentimentos, esses desejos que afloram na vida das pessoas, eles, como diz aqui, vamos dizer, no próprio folheto, são parte importante do plano de Deus. Ou seja, vamos dizer aqui que eles são quase que naturais, tá certo? Mas eles não têm um fim em si mesmo. O fim é o quê? Criar casamentos felizes e famílias eternas. As pessoas no mundo vão pensar, poxa, lei da castidade, coisa mais quadrada, coisa mais chata. A felicidade mesmo é se a gente for lá e quebrar essa lei e ter aqui os estímulos, ter aqui os sentimentos. É isso que vai trazer felicidade. Na verdade, não, certo? Isso não traz a felicidade. Isso pode trazer um prazer momentâneo, mas isso não traz a felicidade em si, certo? A felicidade é quando a gente usa isso para os fins que o Senhor ele planejou, que é, repetindo, criar casamentos felizes e famílias eternas. Eu não me lembro agora quem que comentou em algum estudo recente que era a respeito da questão do assassinato de bebês no ventre das mães. Não era exatamente sobre a lei da castidade, mas que falava que justamente, principalmente para as mulheres, que normalmente não tinham um parceiro fixo ao longo da vida, tinham vários, desculpa, normalmente uma porcentagem razoável delas sentia-se muitas vezes infelizes por conta dessa situação. Então, não é só uma questão aqui de mandamento, que as pessoas pensam de forma religiosa, mas socialmente, e até, entre aspas, aqui, cientificamente, isso pode ser comprovado, ok? E aí, continuando aqui no Força da Juventude. Esses sentimentos não são pecaminosos, são sagrados. Então, reparem, esses sentimentos que às vezes a gente tem, e às vezes se transformam em pensamentos também, a respeito dos nossos desejos sagrados entre homem e mulher, eles não são pecaminosos, eles são sagrados. E por isso que a gente precisa cuidar para que eles se materializem, vamos dizer assim, dentro de um casamento legítimo e legal. Certo? Então vejam só, esses sentimentos não são pecaminosos, eles são sagrados. E é por isso que a gente tem que, vamos dizer assim, controlá-los para que eles deem o fruto no momento certo. Continuando. Como sentimentos sexuais são tão sagrados e tão poderosos, Deus lhe deu sua lei da castidade para prepará-los para usar esses sentimentos como ele deseja.
A lei da castidade declara que Deus aprova a atividade sexual apenas entre um homem e uma mulher que sejam casados. Aqui está bem claro o que é a lei da castidade, tanto na questão do que nós não devemos fazer, quanto na questão de como devemos tratá-la, como fazer e o que fazer. Eu achei muito interessante, Sara, porque talvez seja um dos poucos manuais que eu tenha lido que trata e que fala de forma bem clara que esses sentimentos e às vezes pensamentos que a gente tem, quando a gente trata eles não de forma pecaminosa, mas sim de forma natural, quando eles aparecem na nossa vida, eles não são errados. Eles só são sagrados e por isso que a gente não pode usá-los de forma errada. Quando esses sentimentos aparecem de desejo por um parceiro para constituir uma família, para constituir um casamento entre um homem e uma mulher, repetindo aqui, sei que está repetitivo, mas de novo, não são pecaminosos, são sagrados. Por isso que a gente precisa cumprir a lei da castidade, para que esses sentimentos sagrados eles deem um fruto talvez mais sagrados do que esses próprios sentimentos, que vai ser dentro da família e de casamentos felizes. É muito interessante isso. Alguém vai poder falar, poxa, mas outros sentimentos talvez que eu tenha, que são impulsos dentro de mim, será que eles são certos ou errados? Para fazer esse exercício, basta pensar o seguinte: esses sentimentos te levam à finalidade que está aqui, que é criar casamentos felizes e famílias eternas? Se os sentimentos que você tem de criar casamentos felizes, famílias eternas, da maneira como Deus ele estabeleceu, entre um homem e uma mulher legalmente casados, esses sentimentos não são errados. Eles só são sagrados, que precisam ser cuidados para aflorarem no momento certo. Qualquer outro sentimento, desejo, pensamento, estímulo, impulso, qualquer coisa que seja, que não tenha essa finalidade, entre um homem e uma mulher criar casamentos felizes e famílias eternas, aí você precisa talvez ponderar e pensar que não sejam os melhores sentimentos ou desejos ou ideias ou qualquer outra coisa do tipo. Uhum. E seguindo a ordem, né, seguindo o que o Lucas estava falando, a gente entra numa seara, né, entra num assunto meio polêmico e discutível, que seria sobre quem tem atração pelo outro sexo, né? Então, dentro da lei da castidade, ela inclui não só você não fazer sexo com outra pessoa fora do casamento ou não dentro do casamento, né? No caso de namorados, como ela também diz que quebrar a lei da castidade é praticar o homossexualismo, ou existe outra palavra agora que eu não me lembro, ser homossexual, não me lembro, mas praticar, ter relações com uma pessoa do mesmo sexo. Isso não quer dizer que é ter relações sexuais. Isso quer dizer que você não pode ter uma relação amorosa com uma pessoa do mesmo sexo. Então, eu não posso ser namorado de uma pessoa, de uma outra mulher, namorada, né, no caso. Eu não posso o homem ser namorado de outro homem. Ah, mas eu não estou fazendo sexo com ele. Não interessa se você não está fazendo sexo com ele. Você está tendo uma relação amorosa. Você está praticando a homossexualidade. Seria ter uma relação, né, amorosa ou uma outra com a pessoa do mesmo sexo. Então, quando a gente fala assim, uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo pode entrar no templo? Pode, né? Se ela estiver seguindo a lei da castidade, o que é seguir a lei da castidade no caso de uma pessoa que tem atração pelo sexo, pelo mesmo sexo? Ela não pode ter nenhuma relação amorosa com essa pessoa. Então, ela não é só não fazer sexo, ela não pode ter relação. Se ela se manter castro e não tiver nenhuma relação amorosa, nenhum namorado ou namorada do mesmo sexo, você pode entrar no templo, não tem problema nenhum. Mesmo que a pessoa se autodeclare, né? Diga, mas eu tenho atração, né? Eu acho que tem uma diferença, uma diferença grande entre o Brasil e os Estados Unidos. E que às vezes as pessoas se confundam, né? A pessoa nos Estados Unidos, ela se declara gay só por ter atração. Ela pode nunca ter feito nada,
pode nunca ter namorado com nenhuma pessoa do meu sexo, pode não ter uma relação, ela se autodeclara gay, diz eu sou gay. E no Brasil, a gente tem a tradição dessa palavra, que a pessoa se declara gay, ela é uma pessoa gay, ela tem relação com uma pessoa do mesmo sexo, ela tem a ação, ela fez a ação. Nos Estados Unidos já basta ter o sentimento. E eu me lembro que conversando com meu pai era difícil ele entender isso. Eu falava, pai, é assim, não, mas tá errado. Se a pessoa não fez nada, ela não é gay, né? Eu falo, não, pai, mas é que nos Estados Unidos eles têm um significado diferente para a palavra e a gente tem um significado diferente. E isso às vezes confunde muito, principalmente as pessoas no Brasil, quando usam exemplos dos Estados Unidos, diz, eu tenho um presidente do Quórum Gay. Eu digo, como assim? Eu tenho um presidente do Quórum Gay? Como, né? Aqui nos Estados Unidos, né? Já ouvi alguém falar, mas o conselheiro da ala era gay. Eu falo, como que o conselheiro da ala era gay? Como que ele tem recomendação pro tempo? Sim, ele era porque ele se autodeclara, diz que tem atração pelo mesmo sexo, mas ele não pratica, ele não tem, nunca teve namorado ou do mesmo sexo, ele nunca fez nada, nunca quebrou a lei da castidade, ele continua, ele só tem atração, né? É como uma pessoa, quando a gente é adolescente, a gente gosta de um menino, né? A gente nunca teve nada com ele, mas a gente gosta. A gente, nossa, eu gosto tanto daquele menino, ou o menino fala, eu gosto tanto daquela menina lá, minha colega, dou flor, né? Faço coisas, mas nunca tive nada com ela, nunca saí, ou nunca, né? Mas eu gosto. Então é a mesma coisa, né? Eu gosto, sinto atração, mas eu nunca tive nada. Então isso pode. E no Brasil a gente já entenderia homoafetividade. Obrigada. Atualmente o termo aceito como correto é homoafetividade. Obrigada, Mauri. Homoafetividade, então. No caso, no Brasil, a gente já fica, né? Nossa, essa pessoa é gay, então como que ela é gay e tem um cargo e é um conselheiro da estaca, é um conselheiro da ala, né? Ou é presidente do quórum? Como que ele pode entrar dentro do tempo? Porque ele mantém a lei da castidade. E a lei da castidade, no caso dele, que é diferente das pessoas héteros, é não ter relação, homoafetividade, né, a palavra aqui que o Amori me ajudou a falar, a descobrir. Ele não tem homoafetividade, nunca teve, não tem, não está praticando. Então, ele tá tudo bem. Ele está seguindo o mandamento, está seguindo que é, né, a nossa pergunta aqui, que é você obedece a lei da castidade. Ele está obedecendo e os pensamentos dele, no caso, né, o pensamento de ter uma atração, está acima do desejo dele, né? Ele não deseja aquilo, mas está acima do que ele deseja. Mas que pode ser controlado, né? Assim como um homem que é casado ou uma mulher que é casado e tem atração por uma pessoa que não é sua esposa ou seu marido, né? Às vezes não é uma coisa que a pessoa desejou, né? Não desejei ter aquele sentimento, mas acabei tendo porque converso muito com a pessoa, achei a pessoa legal. Existem muitos motivos, né? Por a gente se sentir atraída por uma outra pessoa além da nossa esposa e do nosso esposo, né? Mas a gente pode controlar. A gente tem como controlar, voltar e botar um pé atrás e dizer, opa, eu quero conseguir minha família, né? Eu tenho que me preservar casto, né? E eu tenho que botar na balança, né? O que importa mais para mim. Ou realmente aquele sentimento é momentâneo, é uma coisa só que, né, foi no momento, mas que não é uma coisa que dura, não é uma que se perpetua. Então, a lei da castidade ela não é fácil de ser seguida. Hoje em dia ela é muito, muito atacada pelo inimigo, né? Fazem chacota, que dizem... a minha sobrinha agora casou com 23 anos e as pessoas no trabalho dela, até o cerimonial que ela contratou, que eles contrataram para ajudar, assim, você tem certeza que vocês querem casar? Tu contratou uma pessoa para fazer teu casamento e a pessoa assim, foi em dúvida se tu quer casar ou não. Eu disse, nossa, como assim? Se eu tiver dúvida, eu não vou te contratar, tu vai perder o trabalho, né? Tu vai perder o dinheiro. E a pessoa ainda, vocês estão tão novinhos, por que vocês vão casar tão novinhos, né? Por que vocês não aproveitem a vida? E muitas pessoas no trabalho dela também falavam, né? Puxa, vocês não tão novinhos.
no dele também, ele tem 24, acho, né, se eu não me engano. Por que que tu vai casar com essa idade? Por que não aproveita a vida? Por que que tu não, né, não vai conhecer outras pessoas? Tem certeza que é ele? Teve uma pessoa que perguntou pra minha sobrinha, mas tu vai ficar eternamente com ele? Tu tem certeza, né, que tu quer ficar eternamente com ele? Tão novinha, tu já quer decidir que tu vai ficar eternamente com ele? Não é melhor conhecer mais pessoas, né? Não é, e é isso que o mundo fala hoje em dia, né? Você tem certeza? Porque você tem que fazer com mais pessoas, você tem que fazer sexo com mais pessoas, você tem que ver, provar, ver se gosta, né? Você tem que, você tem que experimentar, não pode ser no primeiro, né? Ou por que que tu vai te trancar no primeiro e por que tu vai estragar a tua vida? Imagina, você é tão novinha, você é tão novo. Então, as pessoas hoje em dia elas fazem chacota, elas não acreditam, e até pessoas que trabalham com isso acham estranho, né? Pessoas novas, tão novas, casarem e já decidirem que querem seguir uma vida juntos, sendo que só tem 20 e poucos anos. Então, o inimigo ataca muito o casamento, né? Hoje em dia o casamento é muito atacado por todos os lados. Porque vão casar, porque vocês querem ter filhos, porque vocês vão aproveitem, viajem, estudem, sejam grandes CEOs, grandes empresários, né? Ou uma grande médica, porque você vai estragar sua vida agora num casamento, e se não der certo. Então, é difícil, é fácil, é muito difícil. A mídia está em cima da gente, a gente olha em cinema, a gente olha nos vídeos, a gente olha em novelas, um traindo o outro, um sendo, né, um não respeitando o outro, um dizendo, você não está feliz se ele te xingou, larga ele não é para ti, ou vice-versa, se ela não. Acho que eu vi o Fantástico estava fazendo alguma coisa sobre divórcios, né? E aí entrevistou um casal que estava se separando lá no cartório, né? Sem precisar ir no juiz. E ela perguntou assim: por que vocês estão se separando? Vocês estão casados há quantos anos? Ela falou: 6 anos. Por que vocês estão se separando? Porque ele ficou bravo que eu não lavei o uniforme dele, da uniforme do trabalho. E aí ela falou: mas aí ele, sim, porque ela não faz nada, ela não faz nada. Tipo, a gente decidiu que ela não ia trabalhar, que ela fica em casa. E ela não pode lavar o meu uniforme para no outro dia estar limpo. Então, tipo, aí estavam se separando por tão, tão banal, né? Tão assim, tipo, vocês estão se separando porque alguém não podia chegar a um acordo, né? Um consenso. O amor não valia a pena simplesmente por causa de uma coisa banal. Aí um outro caso era ela me traiu, eles eram casados há 22 anos, e ela me traiu. E ela falou assim, ele não estava me dando bola, não estava me dando atenção. Então, aí eu fui lá e caí na tentação. Aí a jornalista perguntou para ele, mas não tem volta? Não tem volta o que ela fez. E aí ela chorando disse, por mim eu ficava, mas ele não quer, ele não quer né, me perdoar e tal. E ele não, o que ela fez, eu dou tudo para ela, eu fazia tudo por ela, eu era, né, tudo, e ela fez isso comigo. Então, aquilo me deixou assim, eu não vi toda a reportagem, eu vi esses 2 casos, devia ter mais, mas a banalidade, né, a banalização do casamento, né, a simplificação do casamento. Não gostei do que ele fez, ele botou a toalha em cima da cama, então eu vou me separar dele. Eu não gostei que ela foi lá e comprou um monte de maquiagem e aí eu vou me separar dela, sabe? Coisas banais, as pessoas não estão pensando mais no eterno, né? Eles não estão pensando mais em ser unido com o outro, né? Cada um está sendo egoísta, o egoísmo está tomando conta das pessoas e eu só penso em mim e não penso no outro e vice-versa. E o casamento, ele é uma união entre dois, né? Não é um soberano ou uma soberana, né? Os dois têm que abrir mão de coisas e para que a relação dê certo. Então, isso inclui, né, a obediência à lei da castidade, inclui da gente não se deixar cair por tentações ou por uma felicidade momentânea, né, um prazer momentâneo que pode influenciar a nossa eternidade. Então, que a gente tome muito cuidado, né, essa pergunta,
Ela é a que mais hoje eu acho que está sendo atacada pelo inimigo, mais sendo chacoteada, não sei se existe essa palavra, mas as pessoas estão fazendo chacotas, né? E que mais elas falam, por que vocês estão fazendo isso? Vocês são tudo crente, fundamentalista, tem um monte de filho, tem um casamento que vai durar para a eternidade, Imagina que eu ficar com a mesma pessoa pela eternidade, coisa horrível. Quero mais é viver minha vida, quero mais ter prazer com várias pessoas diferentes. Sendo que o maior prazer é a gente estar em família, a gente estar unido, né? O nosso marido, nossa esposa, com os nossos filhos. Esse é o maior prazer, né? O prazer carnal é importante no casamento, com certeza é importante. Mas ele não é o principal, né? Ele é importante, faz parte, Deus nos deu isso, né? A gente tem esse sentimento porque foi Deus que nos deu, Ele que nos criou. Então, ele é importante, mas ele não é o principal. Exatamente. Bom, acho que a gente já está aqui há praticamente 1 hora. Vou fazer meus últimos comentários sobre o tema, tá bom, Sara? Uhum. Só antes vou ler os comentários do pessoal aqui no chat, tá? A Ana, ela comentou, castidade em todos os sentidos. Os olhos também devem ser castos. Os desejos também devem ser castos, ou seja, nada de cobiça. Bem lembrado. Na entrevista para o Templo, que a gente está abordando hoje, como a gente falou, ele traz uma escritura. É a única pergunta que traz uma escritura que é Doutrina e Convênios 42 e 41, que fala que todas as coisas sejam feitas com limpeza diante dele, diante do Senhor. E ali do versículo 10, mais ou menos, até o versículo 41, nessa revelação, o Senhor mostra o que significa agir com limpeza perante ele. E aí vai ter várias coisas ali, tanto relacionadas com a castidade quanto não. Por exemplo, vai falar sobre não matar, não assassinar, vai falar sobre não roubar, não mentir, e também vai falar sobre não cobiçar. E aí ele traz de volta aquele ensinamento do Mestre Jesus, quando ele fala que o homem que se atentar a uma mulher, cobiçar ela na tua mente, já cometeu adultério. E é interessante nessa questão da cobiça que essa escritura traz vamos dizer assim, um que a mais relacionado ali. Mas diz o seguinte, que é aquele que cobiça, que comete assim o adultério na cobiça, vamos dizer assim, ele perde o espírito, certo? Então reparem que a cobiça, né, nesse sentido relacionado à castidade, ela traz uma consequência espiritual tão grande que a gente perder a companhia do Espírito Santo. Especialmente para aqueles que são batizados e confirmados membros da igreja, que recebem o dom do Espírito Santo. Então vejam quão sério é a gente policiar os nossos pensamentos, os nossos desejos, as coisas que se passam aqui. Porque mesmo que a gente não materialize essas coisas, mesmo que a gente não vá lá e efetivamente quebre a lei da castidade adulterando ou fornicando, só o fato de pensar faz com que o Espírito seja perdido para nós, pelo menos ali por algum momento, certo? Se a gente não se arrepender, a gente não tem o Espírito. Por isso que às vezes é difícil para as pessoas que têm algum problema relacionado à castidade, mesmo que não chegue a efetivamente adulterar ou fornicar, às vezes ter dificuldade de ter certas experiências espirituais porque o Espírito não está ali. Pelo menos não o Espírito do Senhor. O que mais? A Anne, de novo, ela comentou, quebrar essa lei traz tristezas, doenças e gravidez indesejadas, levando muitas vezes ao assassinato de bebês no ventre das mães. Então reparem que às vezes quando a gente quebra uma lei, o inimigo vai lá e vai fazer com que a gente, para se livrar do peso, para tentar apagar de uma forma errada o pecado que a gente cometeu, sem que a gente passe pelas consequências, ele vai lá e tenta pôr na nossa mente o quê? Não, vai lá e faz uma outra coisa que é pior ainda. Que no caso aqui é, poxa, você tirar a vida da pobre criança que está ali, que não fez nada de errado, que não tem culpa nenhuma no cartório, né? O que mais? Vamos ver aqui. Acho que o Cláudio tinha falado do microfone da Sara, que estava baixo, mas eu acho que não, acho que está normal, tá? Acho que Aí o Amaury comentou aquela coisa. Tá. O Amaury
comentou a questão da homoafetividade, que você já leu o comentário dele. A Vanessa achou alguma coisa engraçada. Ela deu risada, mas acho que era na hora que você estava falando. E aí ela comentou depois: a traição não é banal, de fato. Não é algo banal. Fabiano, grande Fabiano, um abraço aí, meu amigo. Ele comenta o seguinte: gula e luxúria são pecados, concupiscências da carne, que acabam abrindo caminho para a quebra da lei da castidade. Muito bem lembrado, meu caro Fabiano. Esses dias eu assisti um vídeo do professor Joel Gracioso. Ele é católico, tá? Mas ele traz ali um conteúdo muito bom a respeito dos pecados capitais. E ele faz justamente essa relação também da questão da gula e da luxúria acabar abrindo caminho para coisas, para pecados maiores, que vai acabar ali no caso da lei da castidade. Professor Joel Gracioso, um excelente professor, traz coisas ali muito legais. Embora não seja membro da Igreja de Jesus Cristo como nós, ele é cristão também e traz ali coisas bem bacanas, tá? O que mais? Aí o Fabiano comentou mais uma vez: precisa tratar o imaginário, borrado por material impróprio, se instalar na realidade, e o cônjuge precisa amar o pecador. Assim ele sente o amor de Cristo e se arrepende. Muito bom comentário, Fabiano. Muitas vezes, quando um mal cometido relacionado à castidade acontece, principalmente nessa questão, como a gente falou ali, que às vezes envolve até traição, é difícil para o cônjuge, às vezes, perdoar e demonstrar amor. Mas isso que o Fabiano falou, às vezes, é o que salva a alma de muitos pecadores. Quando o cônjuge ele vai lá e imita Cristo, no sentido de amar o pecador, mesmo quando ele pecou gravemente contra você, é a melhor forma, às vezes, do pecador sentir o amor de Cristo. Não é fácil. Não sei se eu teria essa capacidade, sendo bem sincero. Mas acho que nessa demonstração de amor é a maior demonstração de amor cristão que a gente pode ver. Quando alguém consegue perdoar uma ofensa tão grande como essa. Aí a Vanessa comentou agora: será que o que traiu amava? Pois é difícil a gente medir, porque são casos e casos, acaba sendo, não vou dizer relativo, mas é difícil julgar cada caso, né? Tem que fazer uma análise ali de cada caso que acontece. Às vezes a pessoa amava, mas a concupiscência da carne foi mais forte, ela não resistiu. Cada caso é um caso, né? Muito bem. Você tinha falado, Sara, a respeito sobre amar, sobre o amor em si, e aí teve aquela questão relacionada à homoafetividade que a gente falou agora, e me veio o seguinte: às vezes as pessoas olham os cristãos e pensam, poxa, mas vocês são tão retrógrados, tão quadrados, né? Vocês ficam aí querendo banir o amor, querendo repreender o amor, seja mesmo que não sejam em pessoas do mesmo sexo, mas de sexo oposto, e vocês ficam falando, não, façam isso só no casamento, vocês ficam aí querendo reprimir o amor e tal. Normalmente a pessoa que fala isso, ela não entende o que significa amor, tá? Os gregos, eles tinham aqui uma definição, ou melhor, 4 definições de amor que englobado forma, vamos dizer assim, o amor em si, que são resumidas em 4 palavras, tá? E depois, quem quiser entender um pouco melhor, o escritor cristão C.S. Lewis, ele escreve um livro chamado Os 4 Amores, que ele aborda justamente essa questão dos diferentes tipos de amor, tá? Existe o primeiro amor, que é o amor fraternal, chamado de storge, que é aquele amor, vamos dizer assim, de afeto familiar ou de afeto com outras pessoas que você acaba criando ali ao longo da sua vida, tá? Então, vamos dizer assim, aquele amor de fraternidade, o amor relacionado à tua família. Existe o amor chamado filia, que é a amizade, tá certo? Aquela amizade indo para a amizade cristã, de que necessário você dar a vida por um amigo teu. Ou que a amizade naquele sentido de, como ensinou certa vez o professor Olavo, de que a amizade
ela se constrói no interesse pelas mesmas coisas e você rejeitar também as mesmas coisas, tá? Se não me engano, o professor Olavo se baseia em Agostinho para falar isso, mas a amizade basicamente é você amar as mesmas coisas que um amigo teu ama, que são os mesmos princípios e valores que vocês têm, e rejeitar as mesmas coisas. E, em cima disso você constrói amizade. Aí então passa-se para outro amor, que é o amor, vamos dizer assim, romântico, que é o eros, que aí tem tudo a ver com o que a gente falou hoje a respeito da castidade. Passando por esse amor romântico, que tem a ver com a carne, vamos dizer assim, com a parte da sensualidade, a gente entra então, enfim, no amor maior, que para nós, como cristãos, vamos conhecer como caridade, e os gregos, vamos dizer assim, relacionavam-se a esse tipo de amor com a palavra ágape. Se eu não me engano, em algumas vezes no Novo Testamento a gente vai encontrar, acho que essa palavra ágape, até porque o Novo Testamento, a maior parte, foi tudo escrito em grego. Então, que vai ser ali relacionado à caridade. E esse, sim, é o amor maior, na plenitude dele, que tem tudo a ver com amar realmente uma outra pessoa. Veja bem, mesmo que você tenha esse amor romântico do Eros, ou mesmo a filha, ou mesmo a storge, que é o amor fraternal, e no caso aqui a amizade também, elas não se comparam à caridade, que é o quê? Aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. De que ninguém tem maior amor do que ele, de chegar a tal ponto de entregar a vida dele pelas pessoas que ele amava, pelos amigos dele. Então a caridade é você entregar a tua vida e, se necessário, você morrer pelo ser amado. Mas veja que não é também só morrer, só o mártir em si. Mas muitas vezes entregar a tua vida, como o Fabiano falou ali, na questão de perdoar, na questão de você servir ao teu próximo, vamos dizer aqui no caso da castidade, o teu cônjuge, de uma forma até o fim, mesmo que às vezes ele peque contra você. Esse é o amor maior. A gente pode colocar aqui a caridade, então, que é o amor incondicional, o amor de Cristo, como um sacrifício que nós fazemos. Sacrificar é tornar algo sagrado. E esse é o amor verdadeiro. Então, quando as pessoas vêm e falam, poxa, vocês cristãos ficam aí reprimindo o amor, negativo. Pelo contrário, até. Nós, de fato, nós não reprimimos o amor. Pelo contrário, nós queremos que o amor prevaleça. Mas não o amor único e exclusivamente dominado pelo eros, mas é dominado pelo amor da caridade, pela ágape, que é o amor cristão. De você, se necessário, dar a vida por alguém. Se necessário, você negar as concupiscências, os desejos do teu corpo, de guardar a lei da castidade, você não manter relações até você estar legal e legitimamente casado com alguém do sexo oposto e ser fiel a ele até o fim. Isso, sim, mostra o amor incondicional, a caridade. Porque muitas vezes você vai ser tentado, ou muitas vezes você vai ter o teu desejo, como a Sara falou, de talvez ter uma aventura indevida, de você ter outras experiências, e você demonstra amor verdadeiro a Deus. E a pessoa a quem você jurou a lealdade, quando você nega esses desejos pessoais e carnais, concupiscentes seu, e fala, não, eu vou fazer um sacrifício e vou honrar os votos que eu fiz. Isso é amor de verdade. Amor de verdade é esse tipo de sacrifício e tantos outros que a gente poderia enumerar aqui. E não simplesmente você se deitar com outra pessoa. Isso é só a parte do amor do eros. Mas esse não é o amor maior. O amor de verdade é aquele que chega na caridade, que é do sacrifício, de negar a si mesmo os seus desejos, de você servir ao teu próximo de verdade e você ser obediente, inclusive, à lei da castidade. Então, que nós possamos pensar que amor e castidade eles vão andar juntos sempre, porque essa é a maior definição de amor. Você nega, às vezes, os teus próprios desejos, as tuas próprias concupiscências, pensando no outro e especialmente pensando nele que deu esse mandamento. Então, acho que são as minhas últimas palavras, Sara. Pode, sim, talvez encerrar ou fazer teu último comentário aí. Então, a gente está chegando no final da nossa live, né? E a gente sempre tem que lembrar uma coisa.
de que os mandamentos eles foram nos dados não porque Deus nos odeia, porque Deus não gosta da gente, porque Ele quer nos ver infelizes. É o contrário, né? Os mandamentos foram nos dados porque Ele nos ama, porque Ele quer nos ajudar. Apesar de nós estarmos aqui para sermos provados, para aprendermos, para, né, nos tornarmos deuses, Ele mesmo assim Ele deu um jeito de nos ajudar, né? Com algumas diretrizes que, se a gente seguir elas, ele não tira o nosso livre-arbítrio, né? O Pai Celestial não tira o nosso livre-arbítrio, mas ele diz, se você seguir por essa, né, nesse caminho aqui, eu posso te garantir que as coisas vão dar certo. Agora, você tem o livre-arbítrio de poder ir para o outro caminho, que não tem problema nenhum, mas você vai ter as consequências se você seguir o outro caminho. Então, a gente sempre lembra, né, que a gente seguir a castidade, a gente se manter limpos em pensamentos e moralmente, não é um castigo. Não é porque Deus não nos ama e Ele nos disse que nós temos que fazer isso porque Ele não nos quer felizes. É o contrário. Ele nos deu isso porque Ele quer nos ver felizes, porque Ele é nosso Pai, né? As pessoas que são pais e mães, a gente sabe o amor que a gente tem quando a gente diz, né? Quando um filho tá indo atravessar a rua e vem um carro, tu puxa ele, tu não puxou ele porque tu queria machucar ele ou porque tu queria derrubar ele no chão, né? Porque tu ama ele, tu sabia que se ele atravessasse, a consequência seria pior do que talvez ele ganhasse um arranhãozinho só porque tu puxou ele, né? E ele caiu no chão. Então a consequência de um atropelo era muito maior. E a mesma coisa é Deus com a gente, né? Ele nos deu os mandamentos, ele nos pede para que a gente siga, porque ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe que se a gente se manter limpos em pensamentos e moral, e se a gente manter a nossa castidade, isso vai nos ajudar a chegar no final, né, e ganharmos a eternidade. Então, que a gente possa pensar sobre essa pergunta, se a gente está conseguindo pensar celestial, como falou o profeta, seguindo, né, sermos em nossas ações, né, em nossos pensamentos, a gente está conseguindo sermos limpos. Em nossas atitudes também de castidade, né? Se a gente está menosprezando nosso esposo, em troca de um prazer momentâneo, se a gente está deixando de lado algumas coisas, né? Vendo filmes que a gente não deveria ver, né? Assistindo programas que nos, em vez de nos influenciar para o bem, nos influencia para o mal, nos deixa não tão limpos, né? Nos nossos pensamentos, principalmente. E se realmente moralmente a gente está ensinando aos nossos filhos com as nossas atitudes, né? Se eles estão nos vendo realmente se nós somos, nós estamos agindo né, moralmente, quando a gente fala um palavrão, quando a gente é agressivo com o nosso vizinho, né? Com uma pessoa no trânsito, se a gente está realmente seguindo, né? Estamos limpos moralmente, ou se a gente está deixando passar esses pequenos detalhes, essas pequenas coisinhas que vão crescendo, 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 e no final, né, a gente pode sofrer uma coisa maior por estar deixando o Satanás nos influenciar. A gente queria agradecer muito a todos que estiveram aqui, né, essa noite com a gente. Muito obrigada a todos que conversaram, a gente gosta muito, ninguém está falando demais. Não pensem assim, a gente gosta muito quando vocês interagem com a gente, quando vocês conversam com a gente, quando vocês colocam a posição de vocês. Eu e o Lucas não somos perfeitos, estamos longe disso, né? Mas a gente tem a gente tem um norte, né? A gente tem um objetivo, né? Nós como família, nós como membros da Igreja de Jesus Cristo, que é todos, né, chegar na exaltação. Então, para que isso aconteça, a gente precisa estudar, né? A gente precisa ter fé e a gente precisa agir, né? Conforme o Pai Celestial está nos pedindo. Então, não adianta só a gente saber que as coisas são assim, a gente dizer, pai, eu tenho fé, mas na hora de eu agir, eu estou agindo totalmente ao contrário do que eu sei e da minha fé que eu digo que tenho, né? Então, a gente tem que unir todas essas coisas juntos para que a gente possa conseguir, né, passar por esse teste aqui na Terra e que a gente possa todos depois viver em família e ganhar exaltação e viver na companhia do Pai Celestial. Então, esse vídeo vai ficar gravado no YouTube. Aqui, se vocês quiserem compartilhar com alguém que tem alguma dúvida sobre esse tema, né? Eu sei que às vezes a gente pode ser um pouco direto, mas eu acho que a gente tem que ser direto, né? Com as coisas, a gente tem que falar com as coisas como elas são.
porque só assim a gente aprende, só assim a gente consegue realmente enfrentar as dificuldades mais claramente. Então, se vocês puderem compartilhar, a gente agradece. Quem não nos segue aqui, nos siga. Quem nos segue lá no YouTube também. Isso ajuda a gente a conseguir alcançar mais pessoas. Isso ajuda a gente a conseguir espalhar as boas novas para mais pessoas. E, mais uma vez, a gente não é perfeito, mas a gente está tentando buscar. E a gente está estudando junto, né? Vocês e nós aqui estudando junto e aprendendo e refletindo junto como a gente pode ser melhor, como a gente pode responder essa pergunta quando chegar a nossa vez, com mais convicção, né? Com mais certeza de que eu estou fazendo o meu melhor para me manter limpo moralmente em pensamentos e cumprindo a lei da castidade. Então, a gente se vê domingo. Quarta-feira a gente tem uma live especial com uns autores de um livro. Então, se vocês puderem participar, quarta-feira, às 21 horas, a gente vai ter com o pessoal dos Heróis, que é um grande canal do YouTube, que são membros da Igreja de Jesus Cristo em Brasília. Eles escreveram um livro, fizeram parte de um livro, né? Eles escreveram um capítulo do livro. Eu vou conversar com eles aqui no perfil. Eles vão mostrar o livro deles e contar um pouco da história deles como membros da Igreja de Jesus Cristo e como eles conseguem influenciar, né? O canal dele acho que tem mais de 300 mil inscritos. Então, como eles conseguem, de algum jeito, apesar do tema não ser do Evangelho, né? O canal deles, como eles conseguem colocar um pouco do que eles acreditam no canal deles, né? Influenciar as pessoas lá. Então, muito obrigada e a gente se vê, então, quarta-feira e eu e o Lucas nos vemos junto com o Maxwell domingo que vem, tá bom? Tchau!